Bom dia para você. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Graças a Deus por mais esse dia em que nós acordamos na presença de Deus. Eu estou aqui com uma mensagem do Senhor para entregar para você agora pela manhã. Mas possa ser que você entre nesse vídeo outro horário, o que não vai fazer diferença alguma, porque a palavra de Deus, quando ela é direcionada para nós, não importa o dia nem a hora. O Senhor Jesus disse: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E a palavra que Deus tem direcionada para a sua vida não vai passar, independente de horário. Então preste bastante atenção o que Deus colocou no meu coração para me entregar para você nesse momento em que você está aí assistindo, ouvindo. Aqui no livro de Juízes, no capítulo 6 e o versículo 14 somente. Se você quiser pegar a sua Bíblia para nós lermos aqui junto, você conferir. Diz o seguinte aqui, livro de Juízes, capítulo 6, versículo 14. Diz o seguinte: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus, Ele sabe a missão que Ele tem na sua vida. O Senhor Deus enviou o seu anjo, e acabei de ler aqui, Ele estava falando com Gideão, e Ele diz: vai nessa tua força. Gideão tinha uma força desconhecida dele. Ele não conhecia essa força. Essa força era o dom que Deus colocou no seu coração. Você tem uma força de Deus, talvez desconhecida, mas que ela, se não foi despertada, ainda será. E isso será notório e você precisa reconhecer isso para não continuar sofrendo e andando de um lado para outro, sem entender o que fazer, o que realmente fazer. Essa força, esse dom que está dentro de você, que é um dom que Deus te deu, ele te capacita para fazer o que Deus quer que você faça. Gideão não sabia que tinha aquela capacidade de livrar Israel das mãos dos midianitas, porque ele diz, quando o Senhor o chama, o Senhor diz: o Senhor é contigo. O anjo está falando ali, trazendo o recado de Deus. O Senhor é contigo, homem valente. E Gideão diz: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, o que é feito de suas maravilhas? E ele diz: você precisa ir, você precisa livrar Israel das mãos dos midianitas. E ele diz: eu não posso, porque a minha família é a menor em Israel, é a mais pobre em Israel, e eu sou o menor na casa de meu pai. Ele não via nele mesmo essa força, essa capacitação, essa capacidade de ir e fazer tal coisa. Mas aquela força que estava dentro dele desconhecida era um dom. Deus deu um dom para você. Assim por se dizer, estou falando de um dom específico, mas não que Deus não tenha dado vários dons. Mas esse dom em que eu estou falando é aquele dom em que Deus coloca na sua vida, colocou como uma missão que você precisa cumprir, e você só será realmente completo e completa exercendo esse dom. Você pode fazer outra coisa muito especial, muito boa, muito bonita aos olhos dos homens, mas se você não estiver cumprindo esse dom que Deus colocou na sua vida, você não será 100% feliz, você não será
100% completo, você não se sentirá bem com você mesmo. E você sente que você precisa fazer isso, esse dom te chama, esse dom te empurra para isso. Lembrei-me agora de uma coisa que aconteceu. Eu estava no centro de Petrolina, não é? Essa cidade que resido hoje. Eu estava no centro desta cidade. Eu estou falando que estava no centro dessa cidade porque nós moramos no interior, não é? Nós moramos na área rural, mas eu estava no centro desta cidade. Estava ali esperando, à espera do meu transporte. Tinha um homem do meu lado, e ele estava sentado, era um senhor, e tinha uma mulher que chegou e sentou do lado dele. Eu não o conhecia, não conhecia ambos, nenhum dos dois, e a mulher fez uma pergunta para aquele homem e disse: por que o senhor insiste tanto na política? Isso é bom. O que o senhor acha de tudo isso? Falando para ele, eu nem sabia que ele era um político. E ele disse: é um dom que a gente recebe e não consegue ficar parado. Esse dom que a gente recebe insiste que a gente precisamos ajudar as pessoas. É por isso que eu insisto tanto e não consigo ficar parado. Isso dizendo ele para ela, e eu estava ouvindo ali. Mas trazendo para nós aqui, isso é uma reflexão do que eu ouvi, mas trazendo para nós aqui, Deus distribui, nós conhecemos na Bíblia, que Deus distribui dons de diversas formas para os homens cumprir um ministério na terra. O Gideão recebeu essa missão. Essa missão ia bem mais longe, não seria só libertar Israel, mas também ele se tornou juiz de Israel. Depois que ele cumpre a missão e liberta Israel da mão dos midianitas, ele se torna juiz de Israel. Ou seja, o dom vai evoluindo e nos leva mais longe quando cumprimos esse dom. E a Bíblia fala sobre os dons de Deus que ele distribui para os homens, tanto em serviço secular, em trabalho secular, como em dons espirituais para ser usado no reino espiritual, a favor sempre do povo. José do Egito tinha um dom, e aquele dom era ajudar as pessoas, e ele precisava ajudar aquele povo do Egito, e não só aquele povo seria ajudado. O dom em que Deus o deu para ajudar o Egito foi bem mais longe. Ele pôde ajudar outras pessoas em volta do Egito, porque só lá tinha o trigo. O dom que Deus deu para você, com certeza, é para ajudar pessoas de alguma forma. O Espírito de Deus faz você saber o que Ele quer de você, mas você só será pleno e plena exercendo esse dom que Deus te deu. Eu não sei em qual área, mas você e o Espírito Santo de Deus sabe. E você também sabe que só estará completo exercendo esse dom. A partir do momento em que você para e se senta e só vê o tempo passar e fica observando as coisas acontecerem, você não se sente bem com você mesmo, porque algo grita dentro de você, que você precisa se levantar, você precisa se mover. Ainda que os homens não agradeçam, ainda que aparentemente não seja recompensado esse seu dom, você exercê-lo, mas isto é visto por Deus. O próprio Jesus contou uma parábola a respeito de dons, e ele disse que o homem distribuiu para o senhor daquela terra, distribuiu para os seus servos vários talentos, e eles foram, com aqueles talentos, alguns multiplicaram, se moveram com aqueles talentos e multiplicaram. Quem ganhou 2 ficou com 4, quem ganhou 5 ficou com 10, e tinha um que recebeu 1 talento apenas, e a Bíblia diz que ele escondeu esse talento. E quando o dono da terra chegou, quando o senhor deles
chegou, perguntou pelos talentos que tinha dado para eles, e eles disseram: o senhor me deu 5 e eu negociei e estou com 10. E outro: o senhor me deu 2, negociei e estou com 4. Aquele que só recebeu 1, ele disse: eu fiquei com medo e eu guardei, escondi, está aqui o seu talento. E o senhor daquela terra, o patrão deles, disse o seguinte: olha, você que foi infiel, pegou o dom e guardou, pegou esse talento e guardou, então o seu talento será tirado e dado para outro, que negociou e multiplicou. O Senhor disse que aquele que escondesse ali, que não multiplicasse, que não fizesse algo, até aquele pouco que ele tinha seria tirado e dado para quem tem mais. Olha só. Louvado seja Deus. Então esse talento, esse dom que Deus entregou a você, Ele espera que você coloque em prática. Coloque em prática. Só assim as coisas irão fluir na sua vida e você pode entender e dizer: olha, as coisas estão dando errado por aqui, nada está andando. Às vezes nada está andando porque você não está dando um passo, porque você está como Gideão. Olha o que Gideão diz, ele esperava só do Senhor. Gideão diz: se o Senhor é conosco, o que é feito das suas maravilhas? Eu quero ver, saber o que o Senhor fez aqui, se o Senhor é conosco. Olha, o Senhor era com ele, já presenteando ele com aquele dom. Ele estava com o presente de Deus. Deus já te entregou esse presente, já te deu essa força. Olha só, ele disse para Gideão: vai nessa tua força, vai nesse presente que você recebeu. Você já tem esse dom maravilhoso e você vai indo e ele vai multiplicando, sabe? O Senhor vai desenrolando esse dom e você vai fluindo cada vez mais e as coisas vão fluindo na sua vida. Gideão estava escondido, paradinho, não estava ajudando ninguém a não ser ele próprio. Ele estava cuidando de malhar o seu trigo, a preocupação dele era só ele e a casa dele. Essa era a preocupação do Gideão. A preocupação de José do Egito era ajudar o máximo de pessoas possível, e você vê ele fazendo isso quando ele está na prisão. Ele interpreta os sonhos das pessoas espontaneamente, sem cobrar nada. Ele estava disposto realmente a ajudar. Ele foi vendido como escravo e estava lá dando o seu melhor. É o que a Bíblia diz: aquele que é fiel no pouco, o Senhor coloca no muito. Entenda, esse dom que Deus te deu precisa ser colocado em prática, e não deixa que ninguém diga que não. Quando eu falo diga que não, é te convencer a parar, te convencer que Deus não te chamou, te convencer que Deus não quer isso de você. Você sabe que Ele quer, você sabe o dom que tem, você sabe do seu chamado. E o seu chamado é para ajudar. O seu chamado é cumprir o ministério que Deus colocou nas suas mãos. Quando Gideão foi, tudo ficou bem com a casa dele, tudo ficou bem com Israel, tudo ficou bem com aquela nação, e ele se tornou um juiz. Não era mais aquele cara que estava lá na roça malhando trigo, não é? Como eu, que sou padeiro, não era mais aquele padeiro lá mexendo na farinha de trigo. Eu quero orar por você nesse momento. Peço a você que ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, o mundo e as vozes contrárias tentam dizer para o teu filho, para a tua filha, que o caminho não é este, que o caminho não é o que o Senhor colocou no coração dele e dela, Senhor. O dom que eles têm, que não faz eles ficar parados, Senhor. Esse dom move eles. Então te peço, fortalece a fé deles hoje, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam se levantar como Gideão se levantou, Senhor, e cumprir o ministério. E a vida deles serão ricamente abençoadas em nome de Jesus. Amém.
e tudo vai bem na sua vida. Deus vai fazer você prosperar.